relator da Lava Jato no Supremo pediu abertura de inquérito para investigar o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Além dele, o ex-tesoureiro de campanha do PT, Edinho Silva, e executivos da JBS Friboi também são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Pagamentos de propina e Caixa 2 a ex-governador do Paraná pode ter chegado a 500 milhões de reais, segundo o delator. Conversas revelaram entregas de mais de R$1 milhão a ex-assessor do governo Geraldo Alckmin do PSDB. E o ministro Dias Toffoli assumiu hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Carmen Lúcia. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Neste domingo, 6 da tarde, em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018, entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Votar é seu direito. Votar com consciência é seu dever. Debate 2018, neste domingo, 6 da tarde. A velha política quebrou o governo e, se continuar assim, vai quebrar o Brasil. Eu vou diminuir pela metade o número de partidos, cortar até 10 ministérios, vender empresas que só dão prejuízo, cortar cargos comissionados, avião, helicóptero, tudo que não é essencial. Para fazer uma grande mudança na política, é preciso ter apoio e experiência. Estou pronto para fazer isso pelo Brasil. Geraldo Alckmin. Pronto. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, tem sanção no Brasileirão. E o Mesa analisa os lances e polêmicas que marcaram o clássico. E a disputa continua. Confira de perto a luta dos times pela ponta da tabela. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, determinou a abertura de inquérito para investigar o presidente do Partido Progressista e integrantes do PT, além de executivos da JBS Friboi. Fachin atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. Serão investigados o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, do Piauí, candidato à reeleição, o ex-ministro de Comunicação Social do governo Dilma, o tesoureiro da campanha presidencial do PT em 2014 e atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. A PGR quer apurar o envolvimento dos quatro em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O objetivo é investigar suposto pagamento de propina ao senador Ciro Nogueira para que o Partido Progressista apoiasse o PT nas eleições de 2014 e, em 2016, para que o PP não desse apoio ao impeachment de Dilma. Em depoimentos, os executivos do Grupo Frigorífico informaram que, em 2014, o valor total repassado para que o PP apoiasse o PT nas eleições foi de 43 milhões de reais. 2,5 milhões em dinheiro vivo por meio de um supermercado no Piauí e o restante em forma de doações declaradas à Justiça Eleitoral.
Segundo os delatores, quem aprovava os pedidos era o então tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, Edinho Silva. Em março de 2016, Ciro Nogueira teria atendido a um outro pedido para adiar a saída do PP do governo. O valor acertado teria sido 8 milhões de reais. Segundo Joesley Batista, 500 mil foram entregues ao presidente do Partido Progressista pessoalmente por Ricardo Saldi dentro de uma mala. Embora tenha autorizado a abertura de inquérito, o ministro Fachin afirmou que o caso deve ter outro relator, por não ter relação com a Operação Lava Jato, da qual ele é o responsável no Supremo Tribunal Federal. Todos os citados negam as acusações. O delator Antônio Celso Garcia disse que propina e Caixa 2 para o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, chegaram a 500 milhões de reais. Em entrevista ao Estadão, Garcia relata até entrega de dinheiro vivo na casa do tucano. Beto Richa foi preso na última terça-feira pela Operação Rádio Patrulha do Ministério Público Estadual do Paraná. O ex-governador também é alvo da Operação Lava Jato, que fez buscas em sua residência no mesmo dia da prisão. Conversas mantidas por Skype revelam entregas de R$1,5 milhão de reais a ex-assessor do governo Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo a Polícia Federal, o nome, o endereço e o celular de Sebastião Eduardo Alves de Castro, ex-assessor da Secretaria de Planejamento do Estado, são mencionados em conversas entre funcionários da Transnacional. A empresa foi apontada pelo doleiro Álvaro Novis como responsável por repasses a emissários de Marcos Monteiro, que chefiou a pasta. As mensagens relacionadas a Castro contêm os mesmos valores e senhas vinculados aos supostos repasses de Caixa 2 para a campanha de Alckmin em 2014 das planilhas da Odebrecht. Em duas delas aparecem separadamente os valores de R$1,5 milhão que devem ser entregues a Eduardo Castro na rua Manguatá, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Segundo a PF, este é o endereço de Sebastião Eduardo Alves de Castro, o ex-assessor de Marcos Monteiro na Secretaria de Planejamento. Alckmin e Monteiro são alvos de ação civil pública de improbidade administrativa movida na semana passada pelo Ministério Público de São Paulo, que atribui a ambos enriquecimento ilícito pelo suposto recebimento de R$7,8 milhões da Odebrecht via Caixa 2 de campanha. Sebastião Eduardo Alves de Castro disse ser amigo de Monteiro há muitos anos, mas negou ter recebido qualquer dinheiro em nome do ex-secretário do governo Alckmin. A defesa de Monteiro informou que não vai se manifestar. A Odebrecht reafirma o seu compromisso de atuar com ética, integridade e transparência. E Geraldo Alckmin garante que nunca recebeu ou autorizou que recebessem em seu nome doações ilegais e que suas campanhas sempre estiveram dentro da lei. Pelo terceiro dia consecutivo, os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas voltaram a fazer campanha na região sudeste. A candidata Marina Silva da Rede deu entrevista para a rádio CBN e G1 em São Paulo e depois cumpriu a agenda em Brasília. Ela disse que as eleições de 2014 foram fraudadas por partidos que usaram dinheiro de Caixa 2 e abusaram da violência política. Fernando Haddad, do PT, visitou as cidades de Osasco e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O petista exaltou o padrinho político, disse que Lula ganharia a eleição caso não tivesse sido barrado pela Justiça Eleitoral. O candidato do PDT esteve no Rio. Ciro Gomes se encontrou com cientistas. Disse que, se eleito, vai revogar a emenda constitucional 95, que criou o teto de gastos públicos, e criticou Jair Bolsonaro. Disse que é um cabra marcado para perder no segundo turno. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou de sabatina promovida pelo O Globo, Revista Época e Jornal Valor Econômico no Rio, e depois foi para o Espírito Santo. Voltou a criticar o presidente Temer e, mesmo com um tucano no governo, disse que o PSDB não tem nada a ver com a gestão do MDBista. Segundo o boletim médico divulgado esta noite, pelo Hospital Albert Einstein, o quadro do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, vem apresentando uma evolução clínica estável depois da cirurgia ontem. O candidato está recebendo analgésicos para a dor e não apresentou sangramentos ou outras complicações.
Por ordem médica, Bolsonaro está com as visitas restritas. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, é neste domingo, a partir das 6 da tarde. Participe e mande antecipadamente as suas perguntas por texto ou vídeo no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. No debate entre os candidatos a governador do estado de São Paulo, as regras são as mesmas do anterior, entre os candidatos a presidente, que aconteceu no último domingo na TV Gazeta. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos responderão perguntas uns dos outros. No segundo bloco, respondem perguntas de jornalistas. No quarto bloco, cada um responde a perguntas encaminhadas pelo Twitter. Nesse bloco, a jornalista da TV Gazeta, Tássia Sena, fará ao vivo o sorteio dos candidatos que responderão. E no quinto e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. Os jornalistas parceiros do Estadão, da Jovem Pan e da TV Gazeta vão questionar os candidatos. Para participar, você deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou por vídeo no Twitter usando a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate, mediado por Maria Lídia Flandoli, terá os candidatos João Dória, do PSDB, Marcelo Cândido, do PDT, Luiz Marinho, do PT, Márcio França, do PSB, Rodrigo Tavares, do PRTB, Lisete Arelaro, do PSOL e Paulo Scaff, do MDB. Tomou posse hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal o ministro Dias Toffoli. O mais jovem a assumir o cargo, Toffoli entra no lugar da ministra Carmen Lúcia para um mandato de 2 anos. Dias Toffoli convidou o ministro Luiz Roberto Barroso para falar em nome da corte na posse. Barroso destacou a importância da política na democracia. O mundo e o Brasil viveram experiências devastadoras, com tentativas de governar sem política, substituída por regimes militares, tecnocratas e polícia ideológica. Por isso mesmo, é preciso restituir à política o papel central que lhe cabe em uma democracia, com representatividade, credibilidade e identificação com o interesse público. Além do STF, Dias Toffoli também vai comandar o Conselho Nacional de Justiça. Entre os temas que vão ser discutidos na sua gestão, se destaca o salário dos ministros. Os magistrados aprovaram um reajuste de 16% dos vencimentos, que ainda precisa ser ratificado pelo Congresso. Outro tema polêmico é a discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Viralizar a ideia do mais profundo respeito ao outro, da pluralidade e da convivência harmoniosa de diferentes opiniões, identidades, formas de viver e conviver uns com os outros. Essa é a essência da democracia. O ministro Luiz Fux assume a vice-presidência do STF. Toffoli é o ministro mais novo a assumir a presidência. Ele tem 50 anos, é natural de Marília, no interior de São Paulo, e foi nomeado para a vaga no Supremo pelo ex-presidente Lula, do PT, em 2009. Também foi assessor jurídico do PT e advogado-geral da União durante o governo do ex-presidente Lula. Bem, ficamos por aqui. Lembrando que você pode ver a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você também, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã. Neste domingo, 6 da tarde, os candidatos ao governo do estado de São Paulo se enfrentam no debate 2018. Assista agora, Todo Seu.